Meu nome é Rafael, e essa história aconteceu durante o meu primeiro ano na universidade. Estava animado para começar essa nova fase da vida, e como qualquer estudante, procurava um lugar barato para morar. Encontrei uma república antiga, um pouco afastada do centro, mas com um aluguel que cabia no meu bolso. O prédio tinha uma aparência desgastada, mas não me importei muito com isso. Só queria um lugar para dormir e estudar. Mal sabia eu que estava prestes a mergulhar em um pesadelo que jamais esqueceria. Na primeira noite, tudo parecia normal, até que por volta das 3 da manhã, acordei com um som que parecia passos no corredor. Eram leves, quase imperceptíveis, mas vinham em direção ao meu quarto. Eu estava grogue de sono e, inicialmente, achei que fosse algum dos meus colegas. Mas os passos pararam abruptamente, bem na frente da minha porta. Fiquei esperando por alguns segundos, esperando ouvir a porta do quarto ao lado abrir, mas nada aconteceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Decidi levantar e olhar pelo olho mágico, mas não havia ninguém ali. O corredor estava vazio. Nos dias seguintes, o mesmo fenômeno se repetiu, sempre no mesmo horário. Eu começava a sentir uma presença, algo que não podia ver, mas que sabia estar ali. A sensação de ser observado, de estar constantemente na mira de algo desconhecido, começou a me atormentar. As noites se tornaram insuportáveis, e o cansaço acumulado fazia com que eu mal conseguisse me concentrar nas aulas. Foi então que decidi instalar uma câmera no corredor, na tentativa de capturar o que estava acontecendo. Não contei a ninguém, pois temia que rissem de mim. Revisei a gravação na manhã seguinte e o que vi me deixou arrepiado. Nas imagens, o corredor parecia normal, exceto por uma sombra que se arrastava pela parede. Era uma sombra densa, escura, que não tinha origem visível. Ela se movia de forma errática, mas sempre parava em frente à minha porta, como se estivesse esperando algo. Tentei racionalizar, mas não havia explicação lógica. Aquilo não era uma pessoa, nem um truque de luzes. Era algo mais, algo que não deveria estar ali. Perturbado com o que vi, compartilhei a gravação com Caio, um dos meus colegas de república. Ele me ouviu em silêncio, e quando o vídeo terminou, parecia mais pálido do que antes. Foi então que ele revelou uma história que me gelou o sangue. Décadas atrás, um estudante que morava no meu quarto havia desaparecido misteriosamente. Nunca encontraram o corpo, e as circunstâncias em torno do caso eram nebulosas. O que se sabia é que, antes de sumir, ele havia contado a alguns amigos que sentia uma presença em seu quarto, algo que o observava à noite. Na época, ninguém acreditou nele, e o caso foi encerrado como mais um desaparecimento sem solução. A partir daquele momento, a sensação de estar sendo observado só piorou. A sombra que antes aparecia apenas nas gravações começou a se manifestar em minha visão periférica, como um vulto rápido que desaparecia assim que eu tentava focar nele. Meu sono se tornou um tormento, com pesadelos onde eu me via preso dentro do quarto, incapaz de escapar daquela presença maligna. Os passos no corredor agora vinham acompanhados de sussurros inaudíveis, como vozes distantes que ecoavam pelas paredes. Decidi que não podia continuar naquela república. Algo dentro de mim dizia que se ficasse mais tempo, acabaria como o estudante desaparecido. Mas na última noite, antes de me mudar, a situação se intensificou. Acordei no meio da madrugada com a porta do meu quarto rangendo. Ela estava se abrindo lentamente, mesmo estando trancada. Meu corpo paralisou de medo, e o que vi a seguir foi aterrorizante. A sombra que antes apenas se movia pelo corredor agora estava dentro do quarto, pairando no canto mais escuro. Ela não tinha forma definida, mas os contornos lembravam vagamente uma figura humana. Sem pensar 2 vezes, corri para fora do quarto e saí da república. Nunca mais voltei. Deixei tudo para trás, inclusive os poucos pertences que havia levado comigo. Eu sabia que jamais poderia viver em paz naquele lugar. Mesmo agora, anos depois, ainda acordo no meio da noite, com a sensação de que estou sendo observado. E às vezes,
Quando o silêncio da madrugada é absoluto, ainda posso ouvir aqueles passos parando exatamente em frente à porta do meu quarto. Meu nome é Rogério, e há 20 anos trabalho como caminhoneiro. Já vivi de tudo nessas estradas, desde acidentes até encontros com gente perigosa. Mas o que me aconteceu naquela noite é algo que nunca poderei esquecer. Algo que continua a me perseguir, mesmo quando estou acordado. Eu estava dirigindo em uma daquelas viagens noturnas intermináveis, cortando o interior do Brasil. A carga era pesada e a estrada estava deserta. A única luz vinha dos faróis do meu caminhão e da lua cheia, que pendia alta no céu, iluminando a paisagem árida. O rádio estava desligado há horas, apenas o som constante do motor e dos pneus no asfalto para me fazer companhia. Era um cenário comum, até que olhei para o relógio no painel. 3h33. Não sei dizer por que isso chamou minha atenção. Já passei muitas madrugadas na estrada, mas aquele número, repetido de forma tão precisa, me deu um arrepio na espinha. Suspirei, tentando afastar o desconforto, e voltei a atenção para a estrada. Mas logo percebi algo estranho. O relógio não estava mudando. Segundos, minutos, nada se movia. Permanecia fixo, como se o tempo houvesse congelado. Tentei me convencer de que era apenas um defeito, que o relógio havia quebrado. Mas então, algo ainda mais perturbador aconteceu. O motor começou a engasgar, como se o combustível estivesse acabando. E antes que eu pudesse reagir, ele parou completamente. O caminhão morreu, deixando-me em completa escuridão. Liguei os piscas-alertas e peguei a lanterna, saindo do caminhão para verificar o motor. Mas quando meus pés tocaram o asfalto, percebi que algo estava muito errado. O ar estava pesado, denso, e havia um cheiro estranho no ar. Um cheiro de queimado misturado com terra molhada. A estrada estava vazia e a escuridão parecia me envolver sufocante. De repente ouvi passos pesados, ecoando pela noite. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. A lanterna começou a piscar e por um instante apagou completamente. Quando voltou a acender, eu não estava mais ao lado do meu caminhão. Estava em um lugar diferente, um trecho de estrada que não reconhecia. E ainda assim, parecia familiar. Foi quando vi. À minha frente, uma figura caminhava pela estrada. Um homem. Não um homem, mas a sombra de um homem. Ele usava roupas escuras e um chapéu, e seus passos ressoavam como trovões na noite silenciosa. Quis gritar, mas minha voz não saiu. Quis correr, mas meus pés estavam colados ao chão. Ele se aproximou, e quando levantou a cabeça, vi seu rosto. Era o meu rosto, mas não era eu. Era uma versão distorcida, retorcida, como se o meu reflexo em um espelho quebrado tivesse ganhado vida. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e seu sorriso era largo, cruel. Ele sussurrou meu nome, mas a voz não era minha. Era a voz de alguém que eu tinha conhecido há muitos anos. Alguém que eu queria esquecer. Você acha que pode fugir do passado, Rogério? Ele sussurrou. Acha que pode fugir de mim? E de repente, eu estava de volta. No caminhão, com o motor morto e o relógio ainda marcando 3h33. Mas não estava sozinho. Podia sentir a presença dele, o reflexo distorcido, sentado ao meu lado. Ele não estava mais do lado de fora, ele estava dentro de mim. Era como se estivesse vivendo os piores momentos da minha vida, repetidamente, sem fim. Vi flashes de memória. Um acidente que causei anos atrás. Uma morte que escondi, mentiras que contei. Cada lembrança era como uma lâmina, cortando minha sanidade pouco a pouco. Eu gritava, mas não havia som. Tentava correr, mas estava preso, como um fantoche nas mãos de um sádico. Os minutos passavam, mas o relógio permanecia parado. 3h33. A eternidade em um único instante. Desesperado, procurei no painel do caminhão até encontrar um pequeno crucifixo que minha mãe havia colocado ali, anos atrás. Apertei-o com força, tentando encontrar algum conforto.
Foi então que uma luz intensa me cegou, como se o sol houvesse nascido de repente. E por um momento, a voz parou, os sussurros cessaram e o reflexo se desfez. O motor do caminhão voltou a funcionar. Olhei para o relógio. 3h34. O alívio foi instantâneo, mas passageiro. Enquanto dirigia, com as mãos trêmulas no volante, sabia que aquilo não havia terminado. Aquela coisa, aquele reflexo distorcido, não havia desaparecido. Estava à espreita, esperando o momento certo para voltar. Eu ainda o vejo, em cantos escuros, no reflexo dos espelhos, em sonhos que não me deixam descansar. Hoje procuro respostas. Busco ajuda de todos os tipos. Igrejas, médiuns, terapeutas. Mas no fundo, sei que só eu posso descobrir o que desatou essa tormenta. Porque o tempo não me deixou. E até agora, 3h33 ainda é a hora mais longa da minha vida. Meu nome é Letícia, e essa história tem me atormentado desde a infância. O que vou contar ainda me causa arrepios, mesmo depois de tantos anos. Quando eu era pequena, ganhei uma boneca de presente de uma tia distante, tia Marta. Desde o começo, aquela boneca me dava arrepios. Não sei explicar, mas parecia errada de alguma forma. Os olhos de vidro dela pareciam me seguir por onde eu fosse, brilhando no escuro com um brilho quase maligno. Havia boatos na família de que tia Marta tinha um ciúme doentio da nossa felicidade, que ela carregava ressentimento e rancor. Na época, eu era muito nova para entender, mas sabia que havia algo de errado com ela. Lembro-me de sentir um frio na espinha sempre que ela estava por perto, e aquele sentimento se intensificou com a boneca. Coisas estranhas começaram a acontecer logo após o presente chegar. À noite, eu ouvia sussurros vindo do canto do meu quarto, sussurros que pareciam chamar meu nome. Quando meus pais vinham ver o que estava acontecendo, tudo ficava em silêncio. Durante o dia, eu encontrava a boneca em lugares diferentes de onde a havia deixado. Uma vez, acordei com o som de uma risada suave, quase como se alguém estivesse se divertindo às minhas custas. Olhei em volta e vi uma sombra sentada na minha cama, com olhos vidrados me encarando. O medo crescia cada vez mais. Comecei a evitar o meu quarto, preferindo ficar na sala ou no quarto dos meus pais. As noites se tornaram um tormento. Eu me encolhia debaixo das cobertas, rezando para que os sussurros parassem, mas eles ficavam mais altos. Teve uma noite em que senti uma mão gelada tocar meu rosto, e quando abri os olhos, vi a sombra da boneca projetada na parede, como se estivesse de pé ao meu lado. Foi o bastante. Em prantos, implorei aos meus pais que tirassem a boneca de lá. Assustados com meu comportamento, eles a trancaram no sótão. Achei que ao trancar a boneca, o pesadelo acabaria. Mas não foi o que aconteceu. Os pesadelos continuaram por algum tempo, e eu via uma sombra no canto do quarto, uma figura indistinta que parecia me observar, mesmo depois de a boneca estar longe de mim. Os anos se passaram, e eu finalmente consegui deixar para trás os pesadelos e os medos da infância. Casei, tive uma filha, Clara, e construí uma vida longe daquela casa e da memória da boneca. Mas o passado tem uma maneira estranha de voltar. Tudo parecia normal até que, certa noite, Clara começou a falar sobre uma sombra em seu quarto. "Mamãe, tem uma sombra no meu quarto", ela disse com os olhos cheios de medo. "O que você quer dizer com sombra, Clara? Que tipo de sombra?", perguntei, tentando não demonstrar o pânico que já crescia dentro de mim. "Ela parece uma boneca, mas é só uma sombra. Ela fica me observando", Clara respondeu quase chorando. Aquelas palavras me atingiram como uma onda de gelo. A sombra que Clara via era exatamente como a que eu enxergava nos meus pesadelos de criança. Como isso era possível? A boneca ainda estava trancada no sótão da casa dos meus pais, esquecida por todos esses anos. As noites se tornaram terríveis. Clara dizia que a sombra estava ficando mais próxima, mais clara. Sentia como se algo estivesse tentando atravessar para o nosso mundo, algo que queria mostrar sua verdadeira face.
O medo da minha infância retornou com toda a força e eu sabia que precisava proteger minha filha. Em desespero, busquei ajuda de um especialista em espiritismo. Quando contei sobre a boneca e a sombra, ele me olhou com um ar de preocupação. Disse que havia algo errado, que aquela boneca carregava uma energia antiga e sombria. Falou sobre magia, algo que nunca deveria ter sido feito. Ele realizou um ritual em nossa casa, usando ervas, símbolos e orações, e por alguns dias, o ar parecia mais leve. Clara parou de mencionar a sombra, e eu finalmente consegui respirar aliviada, mas a paz não durou muito. Poucos dias depois, Clara voltou a falar sobre a sombra. Mamãe, ela voltou. A sombra está aqui de novo, disse ela, tremendo. Eu tentei acalmá-la, mas logo comecei a ver a sombra também. No início, pensei que fosse minha imaginação, o medo me pregando peças. Mas a sombra estava lá, nos cantos do quarto de Clara, se movendo lentamente, quase desafiando a luz. Às vezes, sentia como se a sombra me seguisse, se esgueirando pelos cantos da casa, sempre à espreita. Era como se o mal que rondava a boneca nunca tivesse realmente desaparecido, apenas aguardado o momento certo para voltar. Cada noite, a sombra parecia mais forte, mais real, e eu temia o que ela poderia fazer. Estamos lutando contra algo invisível, algo que não podemos tocar ou enxergar claramente, mas que está lá, esperando. E agora sei, com mais certeza do que nunca, que isso não vai parar até conseguir o que quer. O medo de que a sombra pudesse fazer mal a Clara ou a mim mesma cresce a cada dia. A única coisa que me dá forças para continuar é a esperança de que ainda existe algo que eu possa fazer. Não posso deixar que essa escuridão tome conta das nossas vidas. Amanhã, vou buscar ajuda em outro lugar, alguém com mais conhecimento e poder. Sei que essa luta ainda não terminou, e não vou parar até ter certeza de que minha filha e eu estaremos seguras de novo. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal Senhor Sombrio para mais histórias que vão te deixar acordado à noite. E lembre-se, o medo é nosso companheiro constante.